Volante recusado pelo Goiás na temporada passada recebe proposta de 20 milhões de reais no Vitória. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre qual é esse jogador, em que momento da temporada passada isso aconteceu e esse vacilo da diretoria do Goiás, que já poderia ter sido um jogador útil na Série A do ano passado. O Edmil também respondeu a respeito desse assunto na época. Quero falar também sobre a definição do volante Morelli, que irá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Grande sacada aí do seu empresário, né? Tirou do Goiás e agora indo para um time da Série B, contém ironia. Será que o Goiás ainda mantém um percentual do jogador que vem fazendo sim uma boa disputa no Campeonato Paranaense? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. É muito importante a gente ter um canal reserva, secundário aqui na plataforma, mas lá a gente posta vídeos diferentes, um pouco mais curtos, de cada um dos assuntos que falamos aqui no decorrer da semana, e no máximo 4 ou 5 minutos direto ao assunto. Vou deixar todas as informações, se inscreva no nosso canal de cortes, o link aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre, agora sim, a definição de fato do volante Morelli, jogador de 26 anos de idade, que não será contratado de volta pelo Goiás. Inclusive o Verdão que desistiu de pagar qualquer tipo de parcela do financiamento, vamos colocar assim, pelo volante Morelli, que seriam 10 parcelas de 100 mil reais mensais. Segundo informações do Periquito Brisado, o CEO do Goiás, Luciano Paciello, preferiu evitar fazer esse pagamento para que depois o Goiás poderia sim perder, né, na justiça esse caso e pagar de besta, né, vamos colocar assim, duas vezes, tanto pela quitação da dívida, né, que estava pelo menos em contrato, mas o valor do salário do Morelli não foi estipulado na temporada passada, por isso o contrato não foi validado para esse ano de 2024, e se o Goiás pagasse essas parcelas, poderia sim ter, digamos, uma participação pelos direitos econômicos do jogador, aproximadamente 50%. Como o Goiás desistiu de fato, de vez dessa história, o Verdão não fica com mais nenhum percentual de uma venda futura do Morelli, que será jogador do Coritiba na Série B do Brasileirão. Segundo informações do Globo Esporte, o jogador que provavelmente será emprestado pelo Maringá, onde tem um contrato longo após a disputa do Campeonato Paranaense. Até aqui o Morelli já jogou 5 vezes pelo Maringá, com um golaço marcado contra o Cianorte. A tendência é um contrato semelhante, igual ao do Goiás no ano passado, até o final do Campeonato Brasileiro, com uma opção de compra. Sobre esse assunto, né, já um pouco batido, mas eu tendo a colocar mais a responsabilidade no Goiás, porque não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Vou utilizar até mesmo do mesmo argumento, né, que eu falei sobre o Cauã na temporada passada. O Goiás ele ainda acha que o futebol, o mundo, os negócios, ele funciona na base da conversa, do converser, e não é assim mais, né? Já vimos alguns casos desta maneira, de ter algo acordado verbalmente, mas no papel o Goiás não assina, ou não vê que tem algo assinado, como aconteceu também com o Danilo Santa Cruz no ano passado. Então algo meio amador do Goiás, parecendo aqueles clubes de interior, com todo respeito aqui, mas que inscreve o jogador em cima da hora, não vê que o cara tá com a suspensão, enfim, uma coisa muito esquisita. O Goiás não pode fazer isso mais. Se fosse um caso isolado, a gente podia vir aqui e xingar o Morelli de tudo, mas não é isso que aconteceu. O jogador também faltou hombridade, né? Eu não gosto de ficar fazendo julgamento aqui dos outros aqui no canal, porque esse não é o foco, mas também sim, né? Se o jogador já tinha um acordo, e pô, cara, até olhando pelo lado do Morelli, né, eu não vejo problema em um jogador querer jogar mais, mas por exemplo, o Morelli ia para a segunda temporada no Goiás com moral, mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro, teria um aumento salarial e uma garantia para o jogador que há 2 anos atrás era reserva do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Morelli, enfim, tem a sua trajetória, não estou aqui querendo desmerecer o jogador, mas não precisava dessa cachorrada toda. E agora, se fosse, vamos colocar aí para um exterior, para algo nesse sentido, não, ele vai para o Coritiba, que é um clube também grande, assim como o Goiás, está num momento difícil na Série B do Brasileirão, em uma ótima cidade, igual Curitiba, igual Goiânia, mas pô, cara, né, não precisava deste enredo todo, não precisava, e provavelmente, né, sendo bastante vaiado, quando vir aqui jogar
na Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre mais uma situação do Goiás não ser profissional ao ponto de assinar logo o contrato e do jogador fazendo toda essa folia, né, esta reclamação de salário, esse devaneio, né? Acho que a gente já viu tantas vezes isso aqui no Goiás. Geralmente jogadores que fazem isso não têm uma carreira tão, vamos colocar assim, tão magnífica de jogar 10 anos, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Vou colocar de novo com o mesmo argumento, uma pena para o Goiás e uma pena também para o jogador, mas para o atleta. Acho que o Goiás até conseguiu sair bem na contratação do Juninho. Seguindo aqui com o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma história meio cabeluda. O torcedor não gosta muito de ficar sabendo disso, mas é a verdade, né? Acabei pesquisando um pouco mais e de fato confirmando que é sim o mesmo jogador. Estou falando sobre o Dudu, volante que hoje tem 26 anos de idade. Jogou pelo Vitória na Série B do ano passado, 20 partidas, maioria delas como titular, uma assistência. Já tinha sido um destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca também da temporada de 2023. Ele tem só 24 anos, tá? Até falei errado. É só 24, canhoto, 1,86 m de altura. Muito bom nos desarmes, um volantão pé de ferro, mas que também tem qualidade para sair jogando e finalizações de longa distância. Detalhe, volante canhoto, algo muito raro também no futebol brasileiro. Segundo informações do Joãozão da Rádio Band News de Goiânia, esta informação antes de começar o Campeonato Brasileiro da temporada passada, o jogador estava muito próximo de acerto com o Goiás. Após a disputa do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, o jogador provavelmente vestiria a camisa alviverde. E o Edminho até foi na Rádio Band News, na época, acabou confirmando que o jogador de fato achava ele interessante, o Goiás gostava da ideia, mas que não chegou a apresentar uma oferta oficial, acabou não avançando nesse negócio, por já ter vários jogadores nesta posição. Foi aí a declaração do Edminho na época. Beleza, o Dudu acabou sendo negociado, um empréstimo com opção de compra ao Vitória, né? Esse empréstimo do Volta Redonda, destaque na temporada de 2023 e recentemente acabou recebendo uma proposta de 20 milhões de reais. Essa informação do canal Resenha do Leão, confirmada também pelo Globo Esporte. Um clube do exterior com nome não revelado ofereceu 20 milhões de reais para o jogador, onde o Vitória tem 60% dos direitos econômicos, o restante espalhados aí para o jogador e também para o Volta Redonda. O Vitória ficaria com aproximadamente 12 milhões de reais, acabou recusando a diretoria do Leão esta oferta, tá? Então fica aí, uma história que um jogador que já poderia ter sido útil. Eu lembro que eu gravei vídeo falando sobre o Dudu e falei, putz, cara, é um jogador interessante, né? Não consegui enxergar naquela época um potencial de revenda desse tamanho, tão rápido, ou sendo um titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para quem teve na Série A do ano passado, jogadores como o William Oliveira, Zé Ricardo, até o Vitória contratou o William Oliveira e o Caio Vinícius desse ano, né? É inacreditável, até que o Caio Vinícius vem saindo bem. Mas para quem a qualidade dos volantes do Goiás do ano passado, acho que o Dudu ele já seria uma peça diferenciada. Acabou não sendo contratado pelo fato, né, do Goiás, isso é verdade, tinha sim muitos jogadores, e o próprio Edminho confirmando que não avançou nesse negócio por conta disso. Uma pena, tá? Acho que o Dudu aí pode sim ser negociado, acho que ele deve sair do Vitória mais para metade do ano, né, ali com outras ofertas do futebol do exterior. E aí, 20 milhões de reais, o Vitória que comprou o jogador em definitivo, só estava emprestado, né, como eu falei, o Vitória pagou, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, 800 mil reais, para ficar aí com aproximadamente 60% dos jogadores. E o Vitória assinou um contrato até dezembro de 2026. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa história. E beleza, né? O jogador estava na Série B do ano passado. Imagina se conseguisse um bom destaque, por exemplo, na Série A, o Goiás poderia ter um bom retorno. Uma pena, né? Isso acontece no futebol. O Goiás, por exemplo, na temporada de 2022, ele recusou o Jefinho, por exemplo, né? Jogador que tinha sido um destaque do Resende. O Goiás já tinha muitos jogadores naquela posição, contratou o Dadá Belmonte, né? E preferiu não contratar um destaque do Campeonato Carioca. Futebol é meio maluco assim mesmo, faz parte. Hoje eu resolvi trazer essa história aqui do Dudu também. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir no nosso canal de cortes todas as informações
na descrição do nosso vídeo e também do primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!